Paz também para aqueles que estão assistindo essa mensagem, que Deus alcance o teu coração. Nos acompanhe no Facebook da igreja, no YouTube, também no Instagram. Que Deus esteja direcionando a tua vida. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Livro de Josué, terceiro capítulo, verso 1 em diante. Livro de Josué, terceiro capítulo do livro de Josué, verso 1 em diante. Livro de Josué, capítulo 3, verso 1 em diante. Amém? Assentados mesmo, mas reverência à palavra do Senhor, diz assim o texto da palavra de nosso Deus. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que o de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levantando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Até aí, fecha os olhos no teu coração. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu cuidado. Que o Senhor venha nos direcionar em tua palavra, Deus, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Que nesse momento, ó Deus, o velho homem se cale, que somente teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém.
Posicione-se. É sobre isso que eu quero pensar com você. Posicione-se. Meu amado, quando nós olhamos aqui para essa história, quando nós olhamos para a história do povo atravessando o Mar Jordão, eles passaram 400 anos, mais de 400 anos como escravos no Egito. Eles passaram 400 anos ali, um pouco mais, sendo escravizados sob mão forte, poderosa, tirana. E quando Deus então enviou Moisés para que pudesse libertar o povo, eles saíram de lá, mas não deixaram o Egito. Eles levaram o Egito dentro dos seus corações, começaram a reclamar no meio do caminho, murmurar, questionar Deus. Quando Deus mandou 12 homens para que pudessem espiar a terra por meio de Moisés, eles espiaram, mas quando voltaram, 10 dos 12 começaram a falar com o povo: olha, não vai dar, nós não vamos conseguir subir, nós não vamos conseguir vencer esse povo. É um povo poderoso, forte, é um povo grande. E a sentença de Deus sobre o povo veio: olha, então eles vão ficar 40 anos no deserto, até que essa geração morra, até que essa geração seja exterminada, até que essa geração seja aniquilada, e os seus filhos, seus netos entrarão na terra, mas eles não. Porque o murmúrio do povo chegou até os ouvidos de Deus, Deus já estava até as tampas já com eles, não aguentava mais o povo murmurando. Moisés então morre, ele chega até próximo da terra prometida. Deus permite que ele olhe a terra ao longe, aí ele possa ver toda a terra, mas ele não consegue, não pode, porque havia desobedecido ao Senhor ao adentrar a terra. Josué assume o lugar. Deus diz para Josué: Josué, eu serei contigo, assim como fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Josué levou o povo até o Rio Jordão, e chegando lá, Deus tinha algo preparado para eles. Era o momento de eles chegarem de fato à terra prometida, aquilo que Deus havia lhes dado, ou havia prometido a eles desde Abraão. Deus havia dito para Abraão: Abraão, o seu povo será grande, a sua descendência será enorme, eu vou dar uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel, vocês vão ter o melhor dessa terra. Deus havia prometido a eles, mas até este momento, até chegar a esse momento, o povo passou por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas desobediências, muitas aflições, mas em tudo Deus sempre cuidou do seu povo, Deus sempre direcionou o seu povo, Deus sempre conduziu o seu povo. Quando chegou então perto do Rio Jordão, antes de eles atravessarem, a Josué mandou 2 homens a espiarem a terra, para que pudessem ver como que estava lá. E diz o texto que aqueles 2 homens entraram na casa de Raabe. Ela deu para eles proteção, ela os guardou ali dos inimigos que queriam a todo custo pegar esses 2 homens e matá-los. Ela escondeu eles. Eles disseram: olha, nós não vamos atacar a sua casa, a sua casa será poupada da nossa invasão, nós vamos invadir essa terra, mas a sua casa será poupada, será guardada, porque você nos deu proteção. Mas, meu amado, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é para nós termos uma posição, um posicionamento diante das coisas de Deus, diante das adversidades, diante das aflições, diante das lutas, diante das circunstâncias. Nós precisamos tomar uma posição sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar diante do Senhor. Josué, certa vez, um pouco mais para frente, ele diz: olha, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, e ninguém vai mudar isso. Ele tomou uma posição diante das adversidades, diante do povo, e ninguém tirou isso dele. E, meu amado, muitas vezes nós deixamos as coisas passar, ou vamos empurrando as coisas com a barriga, mas Deus nos chama a tomarmos posições diante das adversidades, diante das circunstâncias, diante do momento que nós muitas vezes vivenciamos. E a primeira coisa que você precisamos entender é para nós nos posicionarmos, nós não podemos perder de vista a glória de Deus. Muitas vezes nós caminhamos tão longe da presença do Senhor, que nós vamos perdendo de vista a glória de Deus, a presença do Senhor, o ensinamento, a verdade de Deus, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Olha o que nos diz o texto, verso 1: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partiram de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela.
Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Josué chega com o povo até a margem do Jordão. Eles abrem o acampamento, ficam ali cerca de 3 dias. E ele diz para o povo: olha, passe no meio do povo, passe no meio deles, e diga: olha, nós vamos invadir essa terra, nós vamos entrar, nós vamos conquistar essa terra. Diz o verso 3: e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. A arca da aliança, ela representava a presença de Deus no meio do povo. A arca da aliança foi colocada por Deus para que pudesse estar no santo dos santos. Havia o tabernáculo, e o tabernáculo havia 2 lugares: o santo lugar e o santo dos santos. O santo lugar havia a mesa da propiciação, dos pães asmos, o candelabro. O sacerdote entrava naquele lugar para poder oferecer sacrifício ao Senhor, para poder oferecer a oferta de pães asmos ao Senhor. Ele entrava naquele lugar tudo tranquilinho, mas havia um véu que separava o santo do santo dos santos. E no santo lugar, no santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar. E ao entrar nesse lugar, lá dentro desse lugar havia a arca da aliança. Dentro da arca da aliança havia as 2 tábuas da lei e a vara de Arão. Era colocada ali dentro da arca da aliança. E nesse lugar, no santo dos santos, a presença do Senhor, a glória do Senhor adentrava o tabernáculo, tomando conta de todo aquele lugar. O sumo sacerdote só podia entrar nesse lugar amarrado por uma corda, com um sininho na ponta. Porque se a glória do Senhor consumisse, aniquilasse, matasse o sumo sacerdote, teria como eles puxarem o sumo sacerdote de lá. Meu amado, então quando a Josué diz: olha, leve a arca da aliança em vossa frente, ele está dizendo: a presença do Senhor vai diante de vós. A arca da aliança, ela representava claramente a presença de Deus no meio do seu povo. Não tinha como eles saírem ou andarem ou ir para qualquer lugar sem a arca da aliança. Se a arca da aliança não fosse, eles não iriam. Eles não moveriam um músculo se a arca da aliança não estivesse saindo dali. Porque eles diziam: olha, se a presença do Senhor não vai, nós não vamos. Se a presença do Senhor não está no nosso meio, nós não queremos. Eles tinham a arca da aliança bem claro, como a presença do Senhor no meio do seu povo. E normalmente, quem cuidava dessa parte do propiciatório, dos pães asmos, do candelabro, da arca da aliança, era a tribo de Levi. A tribo de Levi é onde a genealogia dela levava aos sacerdotes, aqueles que ofereciam sacrifício ao Senhor, aqueles que ofertavam ao Senhor, aqueles que tinham livre acesso na presença do Senhor, aqueles que ofertavam, faziam sacrifício anualmente pelo povo, pelos vossos pecados, matavam os animais, ofereciam ofertas dependendo do pecado. Era a tribo de Levi, eles eram responsáveis direto por Deus para cuidar dos utensílios da arca da aliança, do propiciatório, do tabernáculo. Nenhuma outra tribo poderia mexer nisso. Nenhuma outra tribo poderia levar a arca da aliança. Ninguém outro poderia tocar na arca da aliança, exceto a tribo de Levi. Eles eram os únicos autorizados por Deus para poderem fazer isso. Se algum outro ousasse tocar na arca da aliança, eles eram mortos imediatamente. Certa vez estavam carregando a arca da aliança, e um dos bois tropeçou, e a arca da aliança iria cair. E de imediato alguém tentou segurar a arca da aliança, não teve conversa, morreu. Porque não pertencia, não era obrigatório, não era permitido ele tocar na arca, a não ser aqueles que faziam parte da tribo de Levi. Mas o mais curioso aqui não é que somente os levitas estavam levando a arca, mas agora algo especial: os sacerdotes estavam levando a arca. Geralmente eles deixavam que qualquer um da tribo de Levi levasse, e o sacerdote só ficava encarregado de oferecer o sacrifício ao Senhor. O sacerdote geralmente não conduzia a arca da aliança, era alguém da tribo, alguém talvez mais inferior conduzia a arca da aliança. E os sacerdotes, os sumos sacerdotes, apenas entravam no tabernáculo para poder oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas dessa vez, quem estava levando a arca da aliança era autopatente, eram os sacerdotes da tribo de Levi. E diz o verso: ordena ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam,
partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. A ordem de Josué diz: olha, quando a arca da aliança passar no vosso meio e tomar a frente, vocês vão seguir, vocês vão levantar e vão seguir a ela. Ela vai à frente de vocês e vocês vão seguir atrás. Contudo, haja uma distância, 2.000 côvados. 2.000 côvados representa quase 1 quilômetro de distância entre a arca da aliança e o povo. Entre o primeiro, você imagina o último colocado, o último que estava ali por vir. E meu amado, na caminhada nós não podemos perder de vista a glória do Senhor. Se a arca da aliança representa a presença de Deus, eles não poderiam perder de vista a presença do Senhor. Eles tinham que caminhar olhando para onde? Para a arca, olhando para aquilo que o Senhor estava à frente deles. E muitas vezes nós queremos caminhar olhando a outras coisas, perdemos de vista a presença do Senhor. Então, deixamos ou permitimos que alguma coisa entre no caminho, entre você e a presença de Deus, entre você e a presença do Senhor. Nós permitimos que algumas outras coisas tomem o lugar entre nós, e aí nós perdemos o rumo, nós perdemos a visão da presença do Senhor, nós perdemos de fato o Senhor de vista, e aí a caminhada fica mais difícil, a caminhada fica mais dolorosa, mais penosa, mais uma luta atrás de outra, porque muitas vezes nós estamos perdendo a visão da presença de Deus, e isso não pode acontecer na nossa vida, meu amado. Que nós possamos caminhar olhando para a presença do Senhor, olhando para o Senhor constantemente. O autor aos Hebreus diz: olhando firmemente, olhando para o autor consumador da minha fé. Eu não desvio o olhar, eu não permito que outras coisas tomem o lugar da presença do Senhor, eu não permito que outras coisas estejam no caminho. 1 quilômetro de distância tem muita coisa que pode entrar no meio. Às vezes nós perdemos a visão da presença do Senhor a 1 centímetro de distância. Imagine a 1 quilômetro de distância. E nós temos que caminhar sempre com os olhos firmados no Senhor, na vontade do Senhor, no direcionar do Senhor, na presença de Deus, na palavra do Senhor. E meu amado, nós precisamos o posicionar-se diante das adversidades, diante do mundo que nós vivenciamos, não nos dá brecha para perdermos de vista a presença do Senhor. Meu amado, o mundo está cada vez de mal a pior, e se nós caminharmos sem olharmos para a presença do Senhor, nós vamos nos perder no meio do caminho. Sabe por quê? Olha o que o verso nos diz: contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Deus está dizendo para o povo: olha, vocês vão manter uma distância, não vão chegar perto dela, vão se manter ao longe, para que vocês possam ver a arca, porque vocês vão para um caminho que vocês nunca passaram antes na vida. E meu amado, muitas vezes a experiência, os anos vão nos dando experiência, que nós podemos encurtar um caminho aqui, um caminho lá, mas no nosso dia a dia nós nunca trilhamos esse caminho. Certamente amanhã vai se levantar um novo dia sobre a tua vida, e você nunca vivenciou o dia de amanhã. Por quê? Porque ele ainda não aconteceu, ele ainda não se tornou real na sua vida. Amanhã vai ser um novo dia, por mais que você faça as mesmas coisas, será um novo dia na caminhada. E se nós perdemos a visão da presença do Senhor, da glória do Senhor, nós não sabemos como caminhar. Por mais que você possa já ter feito aquilo milhares e milhares de vezes, por mais que você possa ter levantado e trabalhado por várias e várias vezes, Deus sempre vai te dar um novo dia. E se é algo novo na sua vida, Ele sabe o que Ele tem reservado para você. Mas se você perder a visão da presença do Senhor, da glória de Deus, como você vai saber como lidar com os desafios do dia de amanhã? Não saberá. Então, meu amado, que nós possamos estar atentos a isso. O posicionamento diante das adversidades
nos faz não perdermos de vista a presença, a glória do Senhor sobre nossa vida. Ele está nos direcionando e Ele há de direcionar as nossas vidas em todo momento, e nós possamos estar atentos a isso. Não permita que algumas coisas entrem no meio do caminho, entre você e a presença do Senhor. Segunda coisa, prepare-se para testemunhar. O que nós muitas vezes não compreendemos ou entendemos é que Deus é um Deus de testemunho vivo. Aquilo que Deus faz na nossa vida é para nós testemunharmos, compartilharmos das maravilhas de Deus. Pastor, as coisas estão difíceis, uma luta atrás da outra, olha, eu vou desistir de tudo, vou chutar o pau da barraca. Como que está a sua caminhada com Deus? Porque muitas vezes ela é o segredo para a vida estar tão difícil. Olha o que nos diz o verso 5 em diante. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. A segunda coisa que nós precisamos no posicionamento diante das adversidades é nos prepararmos para testemunharmos as maravilhas de Deus, é nos prepararmos para darmos testemunho das grandezas do Senhor, daquilo que Deus vai e há de fazer em nossa vida. O que Josué diz para o povo preparado, vai invadir a terra prometida no dia seguinte. O que Josué diz para o povo? Peguem as suas armas e estejam prontos, nós vamos para a guerra. Foi isso? Não. Por mais que isso fosse propício na hora, mas não foi isso que ele disse. Ele disse: santificai-vos. Certamente o povo estava dizendo: mas Josué, a gente vai para a guerra, agora não é hora de santidade, agora é hora de ir para a guerra, agora é hora de luta, agora é hora de pegarmos as espadas e irmos, afiarmos as facas, as peixeiras e irmos para a guerra. Josué diz: não se vence batalhas sem santidade, não se vence lutas sem santificação. A palavra do Senhor diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Não se vence batalhas sem santificação. O que Josué estava dizendo: estejam santos para possuir a terra, vocês verão as maravilhas de Deus, desde que estejam santificados. E a santificação exigia lavar as roupas, as vestes, estarem mais brancos do que nunca, preparados para o grande dia. E meu amado, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, da forma como nós estamos. Nós não nos preparamos para as grandezas de Deus, nós não preparamos para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Nós queremos as grandezas de Deus, nós queremos as maravilhas do Senhor, mas nós não nos posicionamos para elas, não nos preparamos para elas, não nos santificamos para elas. E santificação é mudança de comportamento, de pensamento e de atitude. É entender que aquilo que eu tenho praticado não serve para o Senhor. Não é que não serve para você, não serve para o Senhor. Meu amado, o patamar de Deus é alto, a exigência do Senhor é alta, não é de qualquer forma. Olha o que nos diz Josué capítulo 7, verso 13:
Nos diz assim a palavra do Senhor, Josué 7,13: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Deus estava dizendo para Josué: Josué, vocês não terão vitória enquanto vocês não tiverem santificação. Enquanto vocês não tiverem santificação, não haverá vitória no meio do povo. Enquanto vocês não tirarem aquilo que está condenado no meio do povo, vocês não obterão vitória sobre os vossos inimigos. Deus era o Deus de Israel. Era o Deus que parava o sol, que fazia o mar se abrir, que provia pão do céu, que fazia água vir da rocha, que cuidava do povo. Mas Deus não brincava com santificação. Mesmo Israel, e por Israel ser o povo de Deus, Deus não levava as coisas em banho-maria. Pelo contrário. Meu amado, muitas vezes nós queremos as grandezas de Deus, mas não queremos cumprir as exigências de Deus. Não queremos a santificação do Senhor sobre a nossa vida. Não queremos abrir mão da nossa vontade, do nosso querer, dos nossos desejos. Não queremos nos posicionar. Queremos apenas as maravilhas. Josué diz para o povo: santificação, santificai-vos, porque vocês verão as maravilhas de Deus. Vocês testemunharão as grandezas do Senhor. Vocês verão o Deus agindo no meio de nós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Verso 6 nos diz: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. O mais importante de tudo isso era que o povo pudesse e devesse seguir as ordens de Deus, seguir os ensinamentos do Senhor, seguir aquilo passo a passo que o Senhor estava ensinando, que o Senhor estava falando. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas sem esperar as instruções de Deus. Eu já sei o que eu tenho que fazer, vou fazer, depois a gente vê o resultado. Mas, meu amado, o Senhor nos ensina a seguirmos as suas ordens passo a passo, seguimos as suas instruções, o seu direcionar, o seu conduzir, o seu ensinar passo a passo, para que de fato possamos ver o agir do Senhor. Deus diz para os sacerdotes: olha, vocês vão levar a arca, vocês vão conduzir o povo. Chegou no Jordão, pare, espera ali, porque eu tenho uma nova instrução para vocês. Não precisem ter pressa, vocês já esperaram mais de 40 anos no deserto. Fique tranquilo, vai chegar o momento. Se tem uma coisa que Deus não tinha pressa, era do agir no meio do povo. Por mais que o povo tivesse pressa, tivesse ânsia de passar o Jordão e chegar no outro lado, Deus diz: calma, vai tranquilo, eu estou na direção, eu estou conduzindo as coisas. Verso 9 nos diz: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Vocês vão atravessar o Jordão, mas atravessar o Jordão não significa que vai ser só tranquilidade, sombra e água fresca, porque haveria uma outra coisa que eles teriam que entender e compreender muito bem. Atravessar o Jordão significava que Deus estava permitindo eles pisar na terra prometida, mas para que eles pudessem conquistar a terra prometida, eles teriam que ir para a luta, eles teriam que pegar nas espadas, eles teriam que ir para a batalha, eles teriam que ir para derrotar e expulsar o povo que lá estava.
Deus iria conduzir eles a tudo isso. Deus iria conduzir eles a essa vitória. Mas não seria nada de mão beijada. Não seria nada fácil. Entramos na terra, agora é só deleite. Agora é só tranquilidade. Agora é só sombra e água fresca. Vamos ali pegar uma rede, deitar e... Não, de forma nenhuma. O texto que nós lemos no começo do culto fala sobre Caleb, com 85 anos de idade. E eu com 35 não aguento nem fazer uma corridinha. Com 85 anos de idade, ele diz a Josué: eu sou forte ainda hoje, para ir para a batalha, para ir para a luta, para ir para a guerra e voltar dela, como no dia que o Senhor me deu uma palavra poderosa. Como naquele dia eu continuo com o mesmo anseio, com o mesmo desejo, com o mesmo vigor. Sabe que isso representa a vida de um homem que não perdeu de vista a glória de Deus. A vista de um homem que não perdeu de vista a palavra do Senhor, em nenhum momento da sua vida. Meu amado, que nós possamos entender essa verdade. Testemunhar as maravilhas do Senhor requer de nós posicionamento diante das adversidades, diante da santificação, diante das coisas, muitas vezes que adentram a nossa vida. Nós precisamos nos posicionar, escolhermos a quem nós queremos seguir, o que nós queremos para a nossa vida, diante do Senhor, diante do mundo. Verso 11 nos diz: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para Josué? Josué, você vai pegar 12 homens, um de cada tribo de Israel, os mais fofoqueiros que existe. Você vai pegar um de cada tribo, vai levar ele junto com os sacerdotes, porque na hora que os sacerdotes pisarem nas águas, as águas vão se abrir. Como não dá para todo o povo ver isso acontecendo de imediato? Como não dá para todo mundo ver eles pisando na água e a água se abrindo? O que Deus diz? Pegue os 12, um de cada tribo, os mais fofoqueiros, leve eles junto, porque eles vão testemunhar as águas se abrindo. E quando eles testemunharem isso, eles vão dizer para todos, um para a sua tribo, vai dizer o que Deus fez, vai dizer como eles passaram o Jordão, vai dizer como que de fato Deus abriu o mar. Meu amado, isso é compartilhar, isso é testemunhar dos feitos de Deus. Isso é testemunhar daquilo que Deus estava fazendo no meio do povo e ia fazer no meio do povo. Não dava para todo o povo ver. Mais de 2 milhões de pessoas chegando ali. Não dava para todos estarem ali ao redor dos sacerdotes, ver essa cena. Não tinha como filmar no celular, não tinha como gravar, não tinha. Então Deus pega cada um de uma tribo, leva ele junto aos sacerdotes, porque na hora que eles vissem os sacerdotes pisando nas águas e as águas se abrindo, eles de fato iriam crer naquilo que Deus estava fazendo. Meu amado, entenda uma coisa. Às vezes nós queremos vivenciar ou viver com experiências passadas, e Deus tem tantas experiências novas para a nossa vida. Deus quer nos levar para vivenciarmos tantas coisas novas. Os pais deles passaram pelo meio do Mar Vermelho. Os pais deles comeram maná do céu, tomaram água da rocha, mas foi os pais deles que vivenciaram isso. Não dá para se vivenciar um novo diante de Deus com uma história passada, porque Deus tem uma história nova para nós todos os dias. Deus tem algo novo para nós todos os dias, para nos ensinar, para nos mostrar, para nos conduzir. Mas nós nos apegamos com o quê? Com aquilo que nós venciamos no passado, com aquilo que nós venciamos há anos atrás, com aquilo que nós aprendemos na escola dominical, com aquilo que alguém falou para nós há anos atrás. Enquanto Deus quer nos levar para vivenciarmos coisas novas, mas não de qualquer maneira, não de qualquer forma. A terceira coisa que eu e você precisamos entender é que nós precisamos molhar os pés, como esses homens fizeram. O verso 14 diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão,
e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Meu amado, o posicionar-se é muitas vezes molhar os pés. Não é somente chegar na beira do rio, dizer: Senhor, é agora vou esperar alguma coisa acontecer aqui. Mas o Senhor nos leva a tomarmos uma posição de fé diante dEle. O Senhor nos leva de fato a tomarmos uma posição na presença dEle. Deus iria agir no meio do povo? Iria. Deus iria conduzir o seu povo, Deus iria abrir o mar, Deus iria. Mas antes de tudo isso, Deus diz para o povo: molhe os pés. Os sacerdotes tinham que molhar os seus pés antes, para que de fato o rio pudesse abrir. Diz o verso 14: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, como Deus havia dito, 1 quilômetro de distância, a arca da aliança na frente. Quando os levavam a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas. O rio Jordão estava transbordante, porque era um tempo de colheita, era um tempo de chuvas, era um tempo onde de fato estava chovendo abundantemente. Aos olhos humanos seria a pior data para eles poderem atravessar o Jordão. O rio estava cheio, muito cheio, transbordante. As águas corriam pelas bordas do Jordão. Seria a pior época, humanamente falando. Mas Deus nos leva a momentos difíceis para entendermos que o sobrenatural é dele, que o agir é dele, que o direcionar é dele, que o poder é dele, que a glória é dele, que o conduzir é ele. O Senhor levou eles e disse: olha, os sacerdotes vão molhar as plantas dos pés. E quando os sacerdotes molharam a planta dos pés, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Meu amado, os sacerdotes estavam levando a arca da aliança, a presença do Senhor. Chegaram diante do rio, molharam os pés, e o rio se dividiu. As águas que vinham de cima pararam, formaram uma grande barreira. As águas que desciam pararam. Deus parou o mar para que o povo pudesse passar. Mas o grande ensinamento é que Deus fez com que os sacerdotes que levavam a arca molhassem seus pés. E quando o povo estava passando, os sacerdotes pararam no meio do caminho, no meio do rio, e ali ficaram segurando a arca da aliança para que o povo pudesse passar, um a um. Mas Deus nos convida a sermos os sacerdotes dos nossos lares. Deus nos convida a sermos aqueles que vão testemunhar da presença do Senhor. Deus nos convida a sermos aqueles que vão levar a presença do Senhor para dentro de casa, para que todos sejam alcançados e nenhum fique para trás. A presença do Senhor não é somente para que algo seja vivenciado por mim e não pela minha família. Eu, como responsável da minha família, a presença do Senhor precisa acontecer e alcançar todos. Ninguém pode ficar para trás, ninguém pode ficar esquecido, ninguém pode ficar de lado, ninguém pode ficar obsoleto. Meu amado, que nós possamos entender que a presença do Senhor precisa ser levada a todos. Todos precisam passar pelo rio enxuto, tranquilo. Mas acontece que muitas vezes nós não nos posicionamos diante das adversidades, diante das situações. Nós não nos posicionamos em casa, nós não nos posicionamos no serviço, nós não nos posicionamos no dia a dia.
não tomamos uma posição diante das adversidades, diante dos obstáculos, diante dos rios que surgem, não tomamos uma posição diante das adversidades do dia a dia, e queremos que as coisas aconteçam. Deus levou o seu povo, começar pelos sacerdotes, responsáveis, chefes, líderes, a tomar uma posição, a se posicionarem. Eles primeiro molharam os pés, o rio se abriu, eles passaram, ficaram no meio do rio, para que todos pudessem passar diante da presença do Senhor, diante da arca da aliança, diante da presença de Deus, todos pudessem compartilhar, testemunhar os grandes feitos do Senhor. Diz o verso 16, verso 17: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Sabe uma coisa mais sensacional? Eles passaram a pé enxuto. Geralmente quando você joga água na terra, o que acontece? Vira lama. Nem mesmo lama havia naquele lugar, porque Deus havia secado tudo, para que eles pudessem passar com os pés enxutos, e nada ficasse para trás. Meu amado, o que Deus faz é perfeito. Eles não precisaram nem amassar barro, eles passaram a seco. Viram, testemunharam a grandeza de Deus, viram testemunhar o poder do Senhor, viram testemunhar aquilo que Deus havia feito. Quando eles terminaram de atravessar, quando a arca sai no meio do rio, cada um dos 12 homens pega uma pedra do meio do rio e levanta diante daquele feito, para que todos pudessem ver o que Deus havia feito naquele lugar, como testemunho da passagem deles para aquele rio, pelo rio Jordão. Meu amado, Deus nos leva a vencermos coisas grandiosas, mas o que nós precisamos é nos posicionar diante das adversidades, é tomarmos uma posição diante das grandezas de Deus, vivenciarmos coisas maravilhosas na presença do Senhor, não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas santificados, santos na presença do Senhor. Que nós possamos entender essa verdade para a nossa vida, para a nossa caminhada. Deus vai nos levar a caminhos que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Amanhã um novo dia vai se levantar sobre a sua vida. Deus vai ter algo novo preparado para você, mas Deus vai te levar a isso, desde que você se posicione na presença do Senhor. Tome posicionamento na presença de Deus, em santificação, em santidade, em mudança de pensamento, de vida. Deus vai te levar a grandes coisas, mas você precisa tomar uma posição. Deus levou o povo a passar pelo rio Jordão, Deus abriu o mar, mas o povo, os sacerdotes precisavam molhar os pés primeiro. Deus tem grande poder e autoridade para fazer grandes coisas na nossa vida, mas Ele vai esperar você primeiro molhar os pés, você primeiro se posicionar. Deus não vai te dar nada de bombejada. E atravessar o rio não significa sombra e água fresca, significa muita luta, muita batalha, muita guerra, mas em tudo o Senhor estava com o seu povo. Para nós terminarmos, o verso 24 do capítulo 2 diz: e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Quando aqueles 2 homens que espiaram a terra foram acolhidos por Raabe, eles saíram de lá e eles puderam chegar diante de Josué. Disse: Josué, certamente essa terra é nossa. Deus estava dizendo isso desde o começo, desde quando eles estavam no Egito ainda. Deus estava dizendo: eu vou dar uma terra para vocês que manda leite e mel. Mas eles não estavam acreditando, não acreditaram nisso. Deus falou para eles, quando eles foram espiar, os 12 homens foram espiar a terra, Ele falou para Josué e Caleb disseram: Deus vai nos dar essa terra, Deus é conosco. Não entenderam isso. Quando esses 2 espias saem de lá de novo, eles novamente dizem: o Senhor vai nos dar essa terra, o Senhor vai fazer com que os nossos inimigos sejam desmaiados, caiam diante de nós, mas não vai ser de mão beijada. Eles teriam que ir para a luta. Imagine Caleb com 85 anos pegando uma espada e indo para a luta, mas certo e convicto de que Deus daria a ele a capacidade, o direcionamento para vencer. Meu amado, saia para a luta.
mas se posicione, não de qualquer maneira, não de qualquer forma, com santificação na presença do Senhor. Que Deus conduza a tua vida, que Deus conduza a tua casa. Feche teus olhos, não o seu coração. Eu quero orar com você e por você. Deus de graça, nós te bendizemos, nós te louvamos por podermos cultuar o teu nome. Entendemos que o Senhor nos leva a vivenciarmos grandes coisas na tua presença. Entendemos que o Senhor nos leva a vitórias, a conquistas, mas não de qualquer maneira. Entendendo que nós muitas vezes precisamos mudar a nossa vida, nosso comportamento, as nossas ações, aquilo que nós temos vivenciado, temos sido, temos andado, da forma como nós temos andado na tua presença, nós precisamos mudar. Nos auxilie nisso, nos conduza nisso, a de fato tomarmos uma posição diante das adversidades, diante do mundo de hoje, para que possamos glorificar, honrar, bendizer o teu nome em todo momento. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Derrame da tua graça, do teu conduzir, do teu agir sobre cada vida, sobre cada família, os fortalecendo, os direcionando em sua presença. Pai, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém.